Amigos, muito boa tarde, 29 de agosto, estamos iniciando aqui nesta quarta-feira ensolarada com esse clima agradável aqui da nossa cidade. Mais um programa 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. E hoje, como eu venho dizendo em todos os programas, nós estamos cumprindo com a nossa palavra dada quando começamos as edições deste programa. E na época todos os nossos convidados eram pré-candidatos. E eles estão retornando aqui ao programa, já agora na condição de candidato oficial ao pleito do próximo dia 7 de outubro, que ocorrerá em todo o território nacional. E eu recebo aqui hoje, agora já na condição de candidata, ela é mãe, tem 33 anos de idade, esposa, atleta e também tutora de 8 cachorros. Eu estou recebendo a nossa Michele. Tudo bem? Tudo bom, Oswaldo? Tudo bom, pessoal da internet? Obrigada pelo espaço mais uma vez. Boa tarde, né? Boa tarde. A Michele Guimarães, ela tem um vasto currículo, muito voltado, teve o início da vida na área privada, ela foi uma executiva da Johnson & Johnson, e vocês podem acessar o currículo, caso tenham interesse em saber tudo sobre Michele Guimarães. Como é que acessa aí para tirar a informação? Está nas redes sociais, mas se quiser também pedir, né, o currículo pelo WhatsApp, a gente manda na hora. Então, por favor, qual é o seu WhatsApp? É o 92, o código 982902005. Muito bem. A Michele, como todo candidato, ela assume compromissos. E essa mudança que o país clama, do novo perfil político que tomará posse agora a partir de janeiro de 2019, ela colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5, são 6 compromissos que você assume já. E vamos começar por ele, o primeiro, que é cortar 30% do uso da verba de gabinete. Eu queria que você explicasse isso, o que isso representa e por que você tomou essa decisão. Então, durante a minha formação no Renova BR, né, a gente discutiu no programa anterior, mas sintetizando, Renova BR é um instituto de formação de novas lideranças políticas. Então, pessoas que nunca tiveram mandato, mas que têm vontade de servir o país de forma ética, transparente. Nós passamos por uma formação de 6 meses, de janeiro a junho, e em troca desta formação, né, a gente tinha que firmar um compromisso de ser exemplo enquanto parlamentares. Uma vez que hoje nós somos 120 candidatos em todo o país. Em todo o país para deputado federal. E aí, na nossa formação, nós fomos estudar o funcionamento do Congresso Nacional. Como está hoje, o que está sendo gasto. E uma coisa que a gente identificou é que há parlamentares que já fazem uma economia de 30% do que é destinado para verba de gabinete. Então, se isso já você tem ideia de quanto representa isso hoje por mês, Michele? Por enquanto está muito pouco. É coisa assim de 3 milhões, muito pouquinho. Isso no total daqueles que economizam. Isso. Ainda é pouco. Mas a gente acredita que, se nós queremos ser renovação de verdade, a gente tem que começar dando o exemplo. Então, se já tem parlamentares fazendo isso hoje, tendo essa postura hoje, por que a gente que vai ter primeiro mandato não podemos adotar também? Isso é o mínimo, assim, o mínimo possível, dá para ser muito mais. Só que a gente teve essa margem de segurança, principalmente aqui no norte, que o deslocamento é mais caro, às vezes a passagem aérea, né, custa muito caro. Eu já paguei, às vezes, R$3 mil Manaus-Brasília e de volta. Então, eu assumi esse compromisso dos 30%, mas isso não me impede de economizar ainda mais se tiver margem, né, se for possível. Então, é a partir de 30% de economia. Os 3 milhões que a Michele achou pouco, se você for partir aí para a construção de casas populares, esses 3 milhões de reais daria hoje para abrigar aí aqueles que estão sem teto, mais ou menos na ordem aí de 30, dariam quase 50 casas a serem construídas. Isso representa muito para aquele que tem pouco. Que precisa, pois é. Né? Mas trazendo para o universo do Congresso Nacional... Sim, é muito pouco. O Congresso hoje gasta 1.600.000 por hora. Mas o importante é se cada parlamentar tiver a consciência de economizar 1 grão, com certeza, né, nós teremos uma grande safra no final do mês
que vai poder matar a fome de muita gente, colocar remédio onde está faltando, aumentar escolas e vagas também para aqueles que necessitam de ter um diploma. Porque quanto mais estudo tiver, menos penitenciário nós vamos ter nesse país. Não é isso, dona Michele? Verdade. Agora, e você, o seu segundo tópico aqui é fazer um mandato transparente e fiscalizar de verdade os gastos públicos. Eu queria lembrar aos nossos amigos e nossas amigas que você, como cidadão, você tem todo o direito, hoje, o acesso ao portal da transparência, que mostra justamente como é que está sendo gasto, tanto no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, está lá à disposição de todos. E você, como parlamentar, caso eleito seja, você vai fiscalizar de fato e direito, que é uma das grandes atribuições do parlamentar que ele não faz. Não é isso? É verdade. Né, a gente trazendo isso para o Congresso, há um projeto muito bacana que está acessível aí na internet para quem quiser, que além da lei de informação, de acesso à informação que todo cidadão tem direito, a gente tem um projeto muito bacana feito por pessoas cívicas, que é o projeto Serenata de Amor. Uhum. O Serenata de Amor, ele tem por missão investigar notas fiscais estranhas, né? Começou justamente por causa da compra de bombons, que foi meio que superfaturado. Então, ele através de inteligência artificial, eles conseguem identificar notas fiscais do Congresso Nacional que são meio assim, nebulosas. Uhum. Mas o parlamentar, como você falou, é o principal fiscal, né, da União, dos gastos da União. E realmente se debruçar ali no orçamento, ver para onde está indo o dinheiro, como, quando, projetos, contratos, licitações, e questionar e denunciar. Para isso que serve a tribuna. Não é só para fazer foto de Facebook ou live de Facebook. É para realmente você ser a voz do povo enquanto fiscalizador. Agora, para você poder fazer isso, a gente que já conhece um pouco o caminho, né, de um parlamentar, de como funciona um Congresso Nacional, você vai ter que lutar muito para esse seu terceiro item aqui, que é a luta para a reforma política para acabar com os privilégios de quem está no poder. O voto de apenas um deputado num Congresso, numa Câmara que tem 513 representantes, ele não quer dizer nada. E normalmente ele nem vota porque os votos de liderança decidem aquilo que você, povo, não quis, não sabe, nunca vai saber. E às vezes, muitas das vezes, o próprio parlamentar não sabe do que estão votando por ele. É verdade. E na reforma política isso eu acho fundamental, Michele. Eu acho que se você fizer parte de um grupo de parlamentares, de novos parlamentares, que tenham essa mentalidade de mudar a maneira de fazer política, nosso país vai melhorar. Pois é, então assim, é um dos compromissos da bancada Renova BR, que é como a gente chama até, nessa bancada aí pluripartidária, mas muito focada em realmente levar o Brasil para frente. A reforma política eu acho que é o essencial, é como eu falei, é liderança pelo exemplo. A gente tem que cortar na própria carne, coisas que a gente não precisa. Um dos pontos que a gente defende muito é o voto distrital, que baratearia muito demais as campanhas. Isso seria uma forma de acabar com esse problema da liderança. Da perpetuação de poder. Hoje toda a lei, né, a legislação eleitoral foi escrita para tendenciar uma perpetuação de poder. Então, o voto distrital, para quem não conhece, é que cada, né, deputado ou vereador, como queira, ele vai ser eleito por um determinado território. Então, você faz campanha só ali naquele território, né? Seja numa área de Manaus, ou na região metropolitana de Manaus, ou no oeste do estado. Enfim, você teria uma vaga por território. E na maioria das vezes, esse parlamentar eleito pelo voto distrital, ele é uma pessoa da própria comunidade. Isso eu acho muito importante, né? Que isso... a comunidade já o conhece, ele conhece a comunidade e obviamente que o julgamento é muito mais severo, né, do que aquele deputado que vai visitar lá a Beruri, a terra do nosso Guilherme Aloysio, o presidente aqui, e nunca mais volta em Beruri. E se soubesse como os peixes lá são bem caudalosos, eu voltaria a Beruri. Não é isso, Michele? Eu acho essa proposta na reforma política do voto distrital fundamental. Eu sou parlamentarista por natureza. Eu acho que seria o melhor regime que nosso país poderia ter.
mas o voto distrital já me satisfaz. Eu acho que isso aí vai melhorar muito a qualidade política do Congresso Nacional. Muito, porque é desleal, né? Hoje a gente está competindo com quem já tem mandato, que usa a estrutura de gabinete, usa o próprio recurso de verba de gabinete para fazer campanha. Num estado como o nosso, que é gigantesco, que a gente só acessa muitas vezes por avião, a diária de um avião custa 50 mil reais. É verdade. Como é que se faz campanha dessa forma? É. A gente que quer tentar, quer ser um nome novo. E aqui no estado do Amazonas, o voto distrital ele poderia ser implantado pelas calhas dos rios, né? Sim. Seria uma maneira de ter o representante ali pelas próprias calhas e com certeza essa população estaria mais perto do poder, né? Porque o muro que separa depois da eleição é muito grande, né? Não Verdade. consegue transpor o muro. Eu tive até um sonho esses dias, falando aí de reforma política. Brasília é uma cidade plana, né? Uma cidade que quando está seco, quando está frio, mas é uma cidade plana. Aí eu sonhei assim que de repente tinha aparecido lá um presidente da Câmara dos Deputados e vendeu todos os carros que servem aos parlamentares, deu uma bicicleta para cada um, para eles poderem ir dos seus apartamentos funcionais para a Câmara. Aí de repente eu acordei, Michele. Entendeu? Então, mas não deixa de ser uma ideia. Todo sonho pode se tornar uma realidade, né? Vários países do mundo, lá da Europa antiga, aquele que representa o cidadão no legislativo, ele anda de bicicleta sem nenhum problema, ele vai trabalhar de bicicleta. Não chega a tanto, Oswaldo, mas pense numa moto, por exemplo, porque nós vamos vender moto aqui do polo da Zona Franca de Manaus, não é isso? Então, eu acho que tudo isso, Michele, eu tenho essa maneira de conduzir, você me conhece já um pouco, e eu acho que é uma forma de nós mostrarmos que a política pode ser feita, né? Ela pode ser feita de forma simples, de forma diferente, e ser uma coisa leve, né? Entre o parlamentar e o cidadão, que outorga a você uma procuração para representá-lo, e é isso que nós sempre lutaremos aqui, enquanto a minha voz permitir, para que o país mude. O quarto item, eu acho uma coisa também fundamental, urgente, necessária para o país, que é defender a implantação da política nacional contra a burocracia para acabar com a corrupção no serviço público. Esse segundo item merece um pouco mais de destaque, de conversa. Vamos falar do primeiro, que realmente a burocracia brasileira é muito grande. Você que veio da iniciativa privada, você sabe o que isso quer dizer. Pois é. Esse item, na verdade, eu tirei do site Unidos contra a Corrupção, que é uma iniciativa também de vários especialistas e trabalhadores, vamos dizer assim, do Brasil todo, mas pessoas que estudam muito e sabem muito do setor público. Foram construídos 73 diretrizes sobre práticas de combate à corrupção. E convidaram alguns candidatos, alguns não, isso está aberto, aos candidatos a participarem, a aderirem a essas políticas. Eu, particularmente, gostei muito desse item, porque a gente hoje vende, a gente cria dificuldade para vender facilidades. Eu vim também há pouco de uma outra entrevista que eu falei justamente sobre isso. O quanto a gente demora para abrir uma empresa no Brasil, o quanto a gente cria burocracias que acabam tendo uma morosidade. Eu tenho um caso muito interessante, que ao mesmo tempo que é interessante, é triste. Um amigo que estava fazendo um restaurante, estava construindo um restaurante em 2011 para ser inaugurado um pouco antes da Copa de 2014. E ele dependia de um empréstimo de 4,5 milhões do BASA, do Banco da Amazônia. E aí o que aconteceu? Entre indas e vindas, e perde documento e leva mais documento. Você acredita, Oswaldo, que o empreendimento dele acabou saindo, digamos que acho que foi meses atrás? Não deu certo, 6 anos. Depois de 6 anos, a Copa passou, ele perdeu a oportunidade. O empreendimento acabou não saindo da forma que ele esperava, porque ele não teve todo o recurso que precisava. E todo certinho, não tinha dívidas, o nome estava limpo, tinha fiador, tudo certinho. E desistiu da ideia, passou o ponto. Ou seja, foi um empreendedor que perdeu 6 anos da sua vida.
E perdeu o ânimo também. Perdeu o ânimo que é o mais também. importante, né? Hoje eu discuti isso aqui de manhã com os articuladores que escrevem aqui no jornal, justamente e eles são especialistas nessa parte laboral de colocação e recolocação de pessoas no mercado de trabalho, e que são os headhunters. É um casal que nós temos aqui, que são articulistas do jornal, e nós estávamos falando justamente sobre isso. O artigo que está publicado no JC, ele falou justamente do desânimo que as pessoas chegam. Hoje nós temos, eu vi uma pesquisa aí, que os nossos índices de depressão estão assustadoramente crescendo nesse país em função do insucesso, principalmente daquele que tinha um emprego formal, passou para a informalidade e quis virar empreendedor. Para ser empreendedor, primeiro tem que ter tino para o negócio, segundo tem que se preparar para isso. Tem o apoio aí do SEBRAE, de algumas instituições nacionais que merecem o nosso respeito, mas isso tem feito isso muita gente e descansar, e ficar. E eu queria que você falasse aqui para os nossos amigos, qual é a tua formação, Michele? Então, eu sou bacharel em turismo, minha história profissional começou no turismo, por influência dos meus pais, que já trabalhavam com turismo, mas fiz pós-graduação em gestão empresarial. Então, passei 10 anos da minha vida trabalhando justamente com gestão empresarial, a princípio de grandes negócios, revendas e franquias para grandes multinacionais. Passei pela Johnson & Johnson, Ambev, Postos Ipiranga, sempre levando a gestão empresarial para aquele franqueado, né, da marca. E aí engravidei, implantei minha própria empresa, saí do emprego para ter uma gravidez tranquila, implantei minha própria empresa, que é justamente uma consultoria empresarial para pequenos e médios. Né? Como você falou, num país de milhões de desempregados, que as pessoas precisam ganhar o seu pão, elas sabem produzir alguma coisa, mas não sabem administrar. Então, foi uma forma que eu encontrei de ajudar essas pessoas a entenderem de administração, ter a dignidade do seu negócio, né, e poder perdurar com o seu negócio e poder se sustentar, que eu acho que é o principal, a gente poder pagar nossas contas, sustentar nossos filhos. Isso é o primordial para o ser humano. Então, a minha empresa hoje, a Fora da Caixa, já existe já há 4 anos, focada sempre em ajudar o pequeno e o médio. De uma forma muito personalizada. A gente procura fazer bem feito aquilo que dá para ser feito. Então, o que você tem de recursos que você consegue maximizar e potencializar os resultados da sua empresa naquele momento. E aí você vai galgando. Então, essa é a minha formação, né? Gestão empresarial, né, um pouco mais de uma década aí. Aí foi quando eu migrei para estudar a gestão pública, né, desde 2016 até agora. Que é uma diferença muito grande. Justamente, totalmente grande, né? Na gestão privada, a gente toma as nossas próprias decisões, faz planejamento, já implanta. Na gestão pública, não. Você tem que fazer o orçamento, esse orçamento tem que ser aprovado, e há um lobby grande para poder aprovar esse orçamento e pô-lo em prática. E para pôr em prática tem um monte, né, de percalços e às vezes a eficiência não chega na ponta para quem precisa, que é o cidadão, né? Somos todos nós. E dentro do que você está falando, eu estou verificando aqui o seu 5º compromisso, com o caso você eleita seja, que é buscar recursos para gerar oportunidades aos jovens e aos trabalhadores. Isso você buscou isso com certeza em função dessa informalidade das pessoas, né, que estão aí sem saber que rumo tomar. Esse ano realmente está muito difícil, né? Nós não temos projeto nenhum, o país não tem projeto, o Estado não tem projeto, o município não tem projeto e, além de tudo, nós temos essa crise econômica. Nessa época aparecem todos aqueles que fazem mágicas, prometem mundos e fundos, mas a população está mais consciente porque ela não acredita muito mais nisso, né? Então eu queria saber, com seu expertise como consultora que é de negócio, o que você pensa fazer na busca desses recursos para gerar oportunidades? Pois é, eu vejo que, por tudo que eu aprendi, o deputado, né, o deputado federal, ele não é só um votador de sim ou não, de leis, enfim. Ele pode ser uma ponte, né, entre Brasília e o Estado, né, e os municípios.
Então, há pouco recurso, às vezes, lógico, mas também há muitos projetos que acabam, o recurso acaba voltando para a União porque Por ninguém falta de projeto, apresentou, justamente, ninguém apresentou uma por falta de proposta. conhecimento, inclusive, né? Então, uma coisa que eu quero fazer muito é justamente essa busca em Brasília do que existe de projetos e recursos, mesmo que pequenos, né, enfim, mas que possam ser utilizados para uma determinada classe ou um determinado município, para a nossa capital, seja na Secretaria Nacional de Juventude, seja no Ministério do Trabalho, enfim. Buscar, é essa que é a questão. Para isso você está lá, para conversar, para poder fazer esse elo. É isso que eu acho que está faltando muito. E buscar também prefeitos, o próprio governador que queira executar, que possa executar. Também há muitos recursos que podem ser trazidos para determinadas instituições, né? Sejam ONGs ou fundações, que possam, de repente, não sei, a gente pega um recurso, né, para os jovens, para fazer um projeto de capacitação de empreendedorismo para os jovens, que pode ser executado por alguma fundação, e aí a gente está cumprindo o nosso papel. Eu É acho que falta justamente o muito seu isso. sexto compromisso, que eu vou falar, que você está prometendo aqui ser a voz do empreendedorismo, inovação e turismo, para criar mais empregos e renda ao Estado. E eu aproveito, complemento aqui com uma pergunta do César Pinheiro, lembrando que você pode participar do programa 2018, Ano da Transformação, através do WhatsApp 98415-2544, está aí na telinha, ou direto na nossa página do Amazon Play, aqui no Facebook. O César Pinheiro utilizou essa ferramenta e está perguntando para você. Em que segmento está focado o seu projeto de gestão? Uma vez eleita, qual será a sua prioridade, seu ponto de ação para tornar mais célere o desenvolvimento da região aqui do estado do Amazonas? Pois é, desenvolvimento econômico é uma área muito vasta, mas eu quero focar muito em busca de oportunidades de emprego ou de capacitação para que essas pessoas realmente possam se inserir melhor. Se a pessoa trabalhava no distrito como montador ali da linha de produção, vamos trazer ela para alguma outra área, né? Para ser um líder de produção. Justamente, ir além. Hoje eu observo muito isso, mas hoje, quando a gente vê assim, vamos capacitar, vamos fazer, né, capacitação da população, é sempre coisas, eu não digo subempregos, que não é o caso, mas a gente poderia oferecer mais. Ensinar gestão, ensinar liderança, ensinar gestão de negócios, enfim, algo que ela seja um líder, um protagonista de si mesma. Eu acrescentaria, se você me permitir, ao seu projeto, eu como cidadão, eu também posso dar o meu pitaco, não é isso? Então, eu acho que o que falta nesse país, além dessas coisas que você está dizendo, é justamente acrescentar nisso a formação política do cidadão. Eu acho se despertar a consciência através de conhecimento, você explicar para o cidadão o que um vereador faz, o que um prefeito faz, o que um deputado estadual, um deputado federal, um governador e um presidente da República, se você explicar inclusive o papel de cada um dos três poderes constituídos, com certeza você melhora a consciência e melhora a qualidade do voto, que é uma das coisas que nós pecamos muito nesse país, não é isso? Muito hoje se discute a respeito da escola sem partido. Não, escola não pode. Eu substituiria exatamente por isso, implantação de ensino de ensino cidadania. Qual é o seu papel dentro de uma sociedade? Hoje o nosso jovem, a nossa criança não sabe. Ela não sabe coisas simples. A gente falou de lei de acesso à informação. Qualquer cidadão pode fazer um requerimento para saber qualquer coisa dentro do setor público. É lei. E tem que ser atendido. É isso mesmo. Então, falta a gente esclarecer. Isso, lógico, vai para dentro da educação. Mas a gente pode fazer algo à parte, né? Criar um projeto de educação cidadã. Trazer recursos para isso também, por que não? O que eu falo é isso, é buscar oportunidades. Eu uso muito das características empreendedoras para trazer para a política. Então, se dentro do empreendedorismo a gente estuda o campo,
estuda os atores envolvidos e busca as oportunidades, a mesma coisa tem que ser feito. Eu tenho ouvido muito as classes, tenho ouvido o setor produtivo, tenho ouvido o pessoal da Zona Franca, os industriários, tenho ouvido o setor do comércio. Eu não sei de tudo, eu sei daquilo que eu vivi. Mas por isso que eu tenho que ter humildade de ser uma ouvinte da realidade do outro. Em cima da dor do outro é que eu vou ver como é que eu posso ajudar enquanto parlamentar, enquanto aquele cargo que eu estou postulando. Ter essa humildade de fazer esses alinhamentos. Estou recebendo aqui a candidata a deputada federal pelo PR, o Partido Republicano, a Michele Guimarães, porque ela está largando a família, seus afazeres como empresária, para colocar à disposição de vocês o nome dela para que possa representá-la, possa representá-los no Congresso Nacional, caso eleito seja. Eu digo, Michele, quando nós criamos esse programa aqui, o 2018, ano da transformação, eu imaginava justamente isso, para que esse programa servisse de vitrine para aqueles que estão afastados da política, do mundo político, pudessem ter uma voz e se apresentar para a sociedade. Eu não vou interferir, eu não vou orientar, isso não é o meu papel. O meu papel é trazer pessoas, como a Michele, como a gente trouxe o Júlio, como a gente está trazendo outros. Amanhã tem um rapaz novo aí que é candidato também, primeiro candidato, para que a sociedade tenha conhecimento. Porque mudar é preciso, nós temos que fazer essa reciclagem. A política não pode ser coisa de profissão, não, o cara se perpetuar nas coisas. Acho que tem a hora de começar e tem a hora de terminar. E o país clama por essa mudança. Então eu acho que eu já me dou por satisfeito nesses poucos meses que nós estamos aqui à frente desse programa. Eu acho que eu cumpri o meu dever de cidadão. Eu acho que eu já fiz esse papel. Se tiver que parar amanhã, eu vou parar e feliz e realizado. Mas não vou parar, não. Eu vou até o final de outubro, né? Depois outras histórias virão, que aí eu vou começar a cobrar aqueles que prometeram e não cumpriram. Né? Eu vou para o nosso primeiro break, a Beatriz está ali cansada, ela está ali apertando os botões, ouvindo, ela está com fone no ouvido, mas eu acho que ela está ouvindo, ela gosta muito de rock, entendeu? Então eu acho que ela está ouvindo um rock lá, a Jaqueline está ali dando aquele riso irônico dela, mas você sabe como é que eu sou, Jaqueline. Então, Michele, vamos tomar uma aguinha? Vamos sim. Ok, eu volto já com vocês. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas. Assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Na infância, aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou.
Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Na infância, aprendemos o que é certo e errado. Que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Na infância, aprendemos o que é certo e errado. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa 2018, Ano da Transformação, porque mudar é preciso, recebendo hoje a candidata oficial, porque ela esteve aqui como pré-candidata, a Michele Guimarães, que coloca seu nome para disputar uma das 8 cadeiras disputadíssimas lá na Câmara dos Deputados em Brasília, para representar a sociedade amazonense nos próximos 4 anos, caso eleita seja. Michele, você sabe que aqui nós estamos interagindo ao vivo com os nossos telespectadores, com nossos seguidores, e eu recebi aqui do Vander Rodrigues o seguinte comentário. Tive a satisfação de ver o currículo dessa candidata, gostei do projeto, parabéns. Então está ali parabenizando o Vander, e eu queria que você... ela tem um diferencial, ela mandou fazer, em vez de deixar os santinhos, que é uma coisa que também precisa mudar nesse país, começou pela Michele, essa mudança, que ela está colocando à disposição das pessoas o seu currículo vitae, sua história de vida. Eu queria falar de onde nasceu essa ideia, por que você quis abrir a sua vida de uma forma geral para os eleitores e para a sociedade amazonense. Pois é, Oswaldo. Justamente pelo motivo, foi o meu pensamento empresarial que falou mais alto. Se a gente, quando vai atrás de um emprego, nós apresentamos o currículo para ver se servimos ou não para aquela vaga que a empresa ou o contratante está precisando, por que a gente não pode fazer isso com o eleitor? Eu digo que eu não preciso aí de 70, 80 mil votos. Eu preciso de 80 mil pessoas que queiram me contratar para esta oportunidade de trabalho. É outorgar uma procuração a você para você representar. Justamente. Né? E eu sou muito contra, uma coisa que eu não coloquei nas propostas, mas eu defendo. Para mim, né, se você quiser ser um representante do povo, você teria que ter um ensino superior, sim. Mas vai acabar com a democracia, a elite? Não, porque se você quer ser médico, você não precisa estudar medicina, né? Qualquer outra profissão, quero ser jornalista, você não fez jornalismo? Então, por que o político não pode estudar, ter um curso superior, uma formação, para aí sim estar apto a representar o povo? Com qualidade, com eficiência. Porque hoje você precisa ser só alfabetizado. Mas mesmo sendo só alfabetizado, ele conhece as demandas da população, mas será que ele vai saber redigir um projeto de lei? Fica esse questionamento. Você sabe que eu concordo muita coisa sua, aí eu já vou colocar um óbice já. Porque eu sou democrata por natureza, embora tem muita gente que pensa que eu gosto do outro lado, eu gosto quando necessário entendeu? Então, eu acho que a democracia ela tem que ter esse espírito, né, da participação de todos. Então, a partir do momento em que você começa a colocar barreiras, né, talvez, em vez de você melhorar a qualidade do conhecimento do político, você vai melhorar a qualidade do esperto, né? Porque para isso que o Congresso, né, tem lá as suas assessorias em todos os setores, para justamente orientar o parlamentar, principalmente aquele de primeiro mandato, né, para legislar dentro da Constituição brasileira. E então eu vou
Você discorda criar deste ponto. deste ponto e vamos criar aqui um debate, porque o debate começa pelo não. É Eu verdade. aprendi que a vida, quando você fala um não, você abre um debate. Mas aí eu entro com um argumento. Vamos lá, vamos para a réplica. Eu tô que nem a entrevista de ontem à noite, né? Você concorda, por exemplo, com o discurso do Tiririca? Que, eu chegando lá, eu vou descobrir. Tá. Aí é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O Tiririca, ele foi eleito por um voto de protesto, que eu sou radicalmente contra. Sou radicalmente contra a pessoa deixar de votar, que achando que isso ela está protestando, e sou radicalmente contra em eleger o Tiririca, o Macaco Simão, que foi outro que o Rio de Janeiro elegeu uma vez, o Macaco Simão, como, acho que foi deputado estadual, vereador, justamente num voto de protesto. Porque isso já me desculpa, né? É uma decisão que emanou do povo, né? Essa decisão de votar no Tiririca, que ele já renunciou e já votou, e quer voltar de novo e quer ser presidente da República, é um direito dele, é um direito seu, é um direito meu, né? Então eu acho que aí a culpa não é dele, a culpa é de quem colocou ele lá, como a gente coloca um monte de tipo de gente. Vamos ver se a gente chega no denominador. Então, você é a favor, então, de um curso de formação, pelo menos? Eu acho que tem que haver. Eu vou agora, dentro da tréplica, fazer a seguinte colocação para você, né? Nós temos aí um senador da República, pelo vizinho estado de Roraima, nacionalmente conhecido, que é o senador Romero Jucá, né? Pessoa que é letrada, estudada, é presidente de um partido, presidente nacional do MDB, amigo íntimo do presidente Michel Temer, de longa data, são do mesmo partido, tem história juntos, tem boas histórias, tem as más e as mais ou menos, né? E ele ontem, simplesmente, à beira de uma eleição, onde ele está concorrendo para ser novamente senador, e ele não está dentre os primeiros colocados, ele fez uma demagogia barata, uma coisa de oportunismo, e renunciar ao cargo de líder do governo no Senado da República por não concordar com a postura do governo federal em relação aos irmãos venezuelanos que estão criando problema lá no estado vizinho de Roraima. Pergunto-lhe, será que um cidadão não letrado, não tão preparado como o senador Romero Jucá, ele teria essa perspicácia, entendeu? Porque ficou muito claro que isso foi uma coisa oportunista que ele quis fazer para mostrar para o eleitor lá de Roraima que ele pensa no povo lá, pensa na coisa, mas a gente sabe que não é nada disso, os interesses deles são outros lá no estado, no território. Então, tá aí, uma pessoa letrada, formada, preparada, com curso, com cargos importantíssimos, já foi ministro de tudo nesse país, apresenta um momento oportuno desse aí. Eu não engoli. Será que o povo vai engolir? Aí, é a minha tréplica. Não, sim, nesse caso do Romero, ok. Mas o que eu questiono muito é como é que a gente pode medir a eficiência e a geração de resultados de Muito um fácil. parlamentar? Hoje está tudo aí, ó. É só abrir a internet, você vê as atuações, vê as colocações daqueles que vão mais, quem vai, quem vota, quem apresenta projeto, não é? Os projetos eles são justamente elaborados, na maioria das vezes, pela assessoria, né, que é oferecida. Eu acho que a gente não deve... eu acho que o princípio da democracia está na participação de todos, né? Então, você me desculpa, né? Aqui o nosso programa é bater papo, é justamente discutir ideias que sejam melhor para o Brasil. Eu tenho a minha opinião e ela tem a dela, eu respeito, né? Mas vamos passar para frente, porque essa aí eu acho que você com 1-0 para mim. Não, mas eu defendo muito a questão da mínima capacitação. Concordo plenamente com você, não pode pôr um analfabeto lá. Por isso que o Tiririca teve aquele problema todo, que falava que ele não sabia escrever o próprio nome dele, né? Então ele submeteu a um teste que a Justiça Eleitoral teve que fazer criou toda aquela polêmica, custou para a nação aquilo, teve um custo, né? Justamente em função disso. Você vê onde existem as falhas na lei. Quer dizer, o que foi feito depois da eleição dele era para ter sido feito antes. Aí eu concordo contigo. Se você falar para mim, Oswaldo, um teste de capacidade
antes das eleições, eu concordo plenamente. Mas é isso, Entendeu? é essa questão. Eu acho- Você preenche, você ter um pré-requisito para se postular ao cargo. Aí já é diferente. Essa que Hã? é a questão. Você ter alguma coisa, algum parâmetro, para você pelo menos mostrar a mínima capacidade de postular esse Concordo. cargo e não ser só um gerador As de leis custos. serão melhores elaboradas, terá uma eficácia melhor, concordo plenamente contigo, né? Mas não podemos impedir o cidadão de ter acesso lá. Eu acho que isso aí já ele Não, fica, sim, né, sim, nesse ponto de uma certa forma. a gente entra em acordo, mas tem que ter um mínimo de capacidade. Concordo contigo, né? Agora, Michele, vamos falar um pouco aqui da nossa região, né? A qual você está se submetendo se postulando a ser uma candidata. Nós já falamos isso no outro programa, que eu converso com todos sobre isso. Nós temos o problema da logística, o problema dos entraves que tem para o desenvolvimento econômico na área mineral, na área de produção. Nós, pelo menos andou um pouco mais agora, nós vamos ter aí esse polo da biodiversidade, já começou a ter, eu acho que a partir do ano que vem ela começa a ter já vida aqui. É um processo lento, demorado, cujos resultados vão demorar muito para a gente alcançar, mas pelo menos começou, tá? Eu queria, você como turismólogo aqui porque fez a formação também de turismo, eu acho esse setor na economia fundamental. Eu acho que ele gera riqueza, gera emprego, gera divisa para o Estado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência. O que você acha que deve ser feito para que o Amazonas tenha um turismo forte, como já teve? E Verdade. não soube conseguir. Eu acho que isso é uma plataforma para você que quer ser deputada, muito forte para você encampar essa ideia. Então, se você for lá para Brasília e como deputada federal, eu creio que você pode influenciar, inclusive, na política nacional de turismo. O que tem que ser feito aqui para o Amazonas nesse setor? Você sabe, Oswaldo, que nesses estudos todos eu fui pesquisar como é que estava a situação do turismo nacional. O Ministério do Turismo teve os seus recursos reduzidos em 70% nos últimos 7 anos. Um absurdo. 2011 era 860 milhões, hoje está em 247 milhões. Um absurdo. Como é que a gente quer discutir turismo num país que tem praticamente todos os tipos de biomas, né? Dentro do nosso país a gente tem neve, tem praia, tem floresta, tem chapada, tem um monte de coisa, né? Tem sertão. Como é que a gente quer discutir turismo? Tem sol, praia. Tem tudo, né? Sem recurso. É a primeira coisa. Onde é que está o recurso do Ministério do Turismo? Então, só por aí a gente já tem que questionar. E aí, segundo, turismo é infraestrutura. A gente não pode fazer turismo se não tiver acessibilidade, se não tiver um aeroporto com uma malha aérea minimamente viável, se não tiver transporte público, se não tiver incentivo para instalações de empresas, né, que servem à indústria do turismo. Então, turismo acomodações boas, né? Acomodações boas. Isso é fundamental. A gente teve um gargalo na época da Copa, que não teve unidade habitacional para todo mundo que veio. Sim, mas isso é extemporâneo, né? Isso Pois é uma coisa que... Mas, enfim, a gente tem que oferecer infraestrutura. Eu tive uma experiência muito boa nos Estados Unidos, que foi conhecer como é que se monta um plano diretor turístico, no caso municipal da cidade que eu morei, que era Charlotte. Foi um projeto de 20 anos, de 96 a 2016, onde o aeroporto foi totalmente reestruturado. O aeroporto hoje é um parque aéreo de mais de 110 portões de embarques. Tinha, na época, 10 ou 15 portões de embarques até 96. Foi construído um centro de convenções. Em torno do centro de convenções foram incentivados aos hotéis, restaurantes, lojas. Eles receberam incentivos fiscais por 2 anos para poder se estabelecer ali, até o centro de convenções também se estabelecer, né, ser um polo de eventos da costa leste dos Estados Unidos. Foi refeito o transporte público. O transporte foi construído o metrô para atender aqueles turistas que ficavam ali naquele quadrilátero.
Em parceria com cidades vizinhas, foram construídos outros atrativos. Eles têm lá corredeiras, como a gente tem aqui em Presidente Figueiredo. Eles têm a NASCAR, né, que é a corrida de carros. Então, é um quebra-cabeça que tem que ser montado por várias mãos. É infraestrutura. Hoje a gente tem a ameaça dos nossos voos. Uma hora a gente perde voo para Miami, outra hora a gente resgata o voo, e depois não tem mais de novo. Não tem estabilidade. Nós tínhamos o voo Manaus-Lisboa, já não tem mais. Como é que a gente quer trazer turistas sem um mínimo de infraestrutura? Eu não posso nem contar o porquê que nós não temos voo. A vontade é muito grande, mas um dia eu conto. Deixa prescrever o negócio que eu vou contar. Nós perdemos por falta de competência, mas deixa para lá, vamos tocar o barco para frente. Enfim, mas fica esse questionamento. Né? E hoje eu questiono muito, eu sempre falo isso. A gente tem o Vasco Vasques, que tem capacidade para 4.500 pessoas e um estacionamento com 100 vagas para os carros. Essa conta não fecha. Nem a interna e nem a externa, porque o próprio centro de convenções, que denominaram como centro de convenções, ele é muito pequeno para grandes eventos. Eu já vi eventos deixarem de vir para Manaus justamente por causa disso. Porque Manaus hoje já tem uma rede hoteleira bem satisfatória. Ela tem capacidade aí tem hotéis que estão fechados, que nem abriram ainda, justamente por falta de cliente. E se a gente conseguir transformar, e eu acho o papel fundamental do legislador federal, do legislador estadual, criar ferramentas e mecanismos para que esse fluxo aumente, com certeza, a gente deve ter hoje em torno, se eu não estiver enganado, eu acho que umas 1.500 unidades habitacionais de hotelaria fechadas, que nem abertas foram ainda, entendeu? Por falta de cliente, dessa vocação. E eu toquei nesse assunto com você, porque é uma formação sua voltada para isso. Eu me lembro que você citou Charlotte, quando esteve aqui na última vez, mas nós temos também diferenças muito grandes, né? Sim, nós temos, por exemplo, eu tenho certeza que a gente fala muito da BR-319, acho que eu conversei até contigo sobre isso no programa passado. Ela não vai servir só para escoar, para trazer produtos e levar produtos. Acho que a BR-319 é um grande portão de entrada do turismo nacional. Porque nós vamos estar ligados por estrada com o Brasil, coisa que nós não estamos até hoje. Isso é um absurdo, né? Você disse aí de Charlotte, disse das cidades vizinhas, disse de tudo isso, e nós não temos a oportunidade de fazer isso justamente por falta dessa coisa. Então, eu acho que o parlamentar que assumiu um mandato agora dia 1º de janeiro, um governador que assumir, porque o governador é a maior autoridade do Estado, ele tem força política, tem força de cor. Nós temos que desencravar essa 319 de qualquer jeito nos próximos 4 anos. Aí não precisa nem esperar tudo isso. Porque vai resolver o problema do turismo, vai resolver o problema do emprego no polo industrial, vai resolver uma série de questões de escoamento. Otimização de logística. Otimização, nós temos Porto lá em Humaitá, que já está operando. Então a soja tem que ser destravada para criar novos plantadores, que é o segmento do setor primário, plantio do agronegócio. É fundamental tudo isso para o desenvolvimento do Amazonas. E é isso que nós pregamos aqui nesse programa. E eu tenho certeza que você, inteligente como assimila tudo que você ouve aí nas suas reuniões das pessoas. Eu sei que você está sempre presente, principalmente no meio aí empresarial, ouvindo aqueles que pagam os impostos e geram emprego, para você, caso eleito seja, ter uma boa plataforma, vai ter muito trabalho, você sabe disso. É bem diferente do que ser deputado pelo estado de São Paulo. Lá não tem muita coisa mais para fazer, não. Só tem que perturbar a gente aqui na Zona Franca, não é isso, Michele? É bem isso. Então nós temos que nos defender diuturnamente, porque senão as surpresas aparecem de toda a forma. A gente dorme, a gente acorda, querem tirar um incentivo nosso, uma empresa nossa. Michele, nós estamos quase chegando aí ao final, eu sei que você tem compromisso. Candidato em período de eleição, cada minuto perdido é menos votos conquistados. Justamente. Né? Eu vou deixar agora você seguir a sua missão aí, que eu sei que à noite termina
O nenê tá bem? O pai tá ajudando a cuidar? Ou a sogra ou a mãe? Como é que tá? Todo mundo. Todo mundo. Tá todo mundo. O bebê tá meio revoltado. Um dia desses ele pegou o panfleto. Tava na casa da minha mãe. Aí ele pegou um panfleto, ele olhou a foto, ele beijava. Aí ele jogava com raiva no chão. Aí depois beijava de novo. Tá assim, a gente tá num momento de relação de amor e ódio, né? Cadê minha mãe, que tá muito ausente? Mas, enfim, né? Tem data para acabar, tem prazo de validade, né? Ou para recomeçar, né? Quem sabe. A Michelle é casada com um oficial da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Eu sei da dedicação que ele tem pelo setor de segurança pública, é um militar atuante, uma pessoa que tem pensamentos bem modernos em relação de como fazer segurança. Então, a gente vê, é tão importante a gente ver uma família assim bem constituída. E é meu principal cabo eleitoral. Eu sei disso, né? Que justamente isso é o retrato do que nós queremos da sociedade, né? Hoje o casamento, não querendo citar, ontem nós tivemos uma entrevista nacional, que é o assunto do dia aqui no país, mas foi feito até um comparativo, né, sobre o dia a dia de sociedades, né, de parcerias, e entrou o casamento no meio e deu no que deu, né? Quem perguntou o que não deveria perguntar, ouviu o que não queria ouvir. Não é isso? Então é por aí. Então, Michelle, eu quero deixar aqui os momentos finais para você se dedicar aqui às nossas câmeras, aos nossos microfones e dar o seu recado final. Inclusive, a lei permite que você diga seu número também. Tá bom. Então, gente, independente de eu ser candidato ou não, mas eu gosto muito de pedir duas coisas ao nosso eleitor. Primeiro, pesquisem. Pesquisem. Hoje nós vamos votar para 5 cargos: governador, presidente, deputado estadual, federal e senador. Pesquisem as pessoas, as opções. Não anule seu voto. A lei foi feita para eleger a maioria que tiver os votos válidos. Então, assim como eu estou colocando o meu currículo à disposição, tudo que eu estudei, o que eu estou me propondo, busquem também de outros candidatos. A gente pode não concordar com tudo, a gente pode divergir em alguns pontos, mas acho que um ponto que eu tenho hoje é a boa vontade. Como eu me dediquei para a iniciativa privada, eu quero dedicar uma parte da minha vida ao setor público. Então, é propósito. Busquem quem tem propósitos genuínos para ajudar o Amazonas a sair desse momento delicado que hoje nós atravessamos. Quem quiser saber mais, quiser mais informações, vou repetir mais uma vez o número, 8290-2005. Pode me buscar nas redes sociais também, Michelle Guimarães, você vai achar facinho. E o meu número, para quem quiser já apoiar, é o 2292. É só lembrar do código do Amazonas, 2292. É isso? É isso. Recado dado? Recado dado. Então tá bom, Michelle. Eu quero agradecer. A Jaqueline está tirando uma foto nossa lá para... Amanhã essa foto vai estar na página do Jornal do Comércio. Obrigado, Jaqueline é uma pessoa muito gentil. Aliás, a nossa equipe aqui, eu tenho o maior entusiasmo em trabalhar com eles. Eles o tempo todo sorrindo, ganham bem para burro, entendeu? Então, eles... Pois é, com os trabalhos técnicos da Beatriz Rocha, da Jaqueline Rodrigues, com a presença aqui da candidata a deputada federal, a Michelle Rodrigues. Michelle Guimarães, mas é o que eu falei a Jaqueline Rodrigues agora. E ficou, né? Vocês têm que entender um pouco os meus cabelos brancos, às vezes eu tenho aqueles probleminha que eu esqueço, porque a gente fala muito, mas é a Michelle Guimarães. Guimarães, tá dito? Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Obrigada. Desejo sucesso total nessa caminhada, como desejo a todos os candidatos, que aqueles que tiverem as melhores propostas, tiverem o propósito de servir com amor e dedicação ao Estado do Amazonas, que sejam felizes nessa caminhada que no dia 7 de outubro vai encerrar. Então, amanhã de manhã, nós temos aqui, Jaqueline, quem é amanhã de manhã? Ainda não está o articulista convocado, mas amanhã é o dia do Fred Novaes, ele que vem de manhã, vai comentar aí as matérias do seu JC. Lembrando a você, mais uma vez, que o melhor companheiro para você saber as maiores e melhores notícias de economia do nosso Estado
é o 2101-5500. Converse com os nossos consultores e torne-se um parceiro, um assinante do seu Jornal do Comércio. Muito obrigado, amigos, mais uma vez pela audiência, e a gente continua aqui nessa missão do 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, e amanhã a gente já tem até, acho que uma pessoa já confirmada, e até o final das eleições nós estaremos juntos, onde vamos apresentar aqueles que querem levar suas propostas para o Congresso, para a Assembleia Legislativa, para o Senado da República, para governar esse Estado e também para presidir a República Federativa do Brasil. Um abraço, até mais.